bolso e hoje estamos aqui para falar sobre os filmes que eu assisti no mês de julho. Eu assisti 7 filmes durante esse mês e agora eu vou contar então um pouquinho sobre todos eles para vocês. O primeiro filme que eu assisti em julho foi Maleficent, ou então Malévola em português. Esse é um filme, na verdade, que eu já tinha assistido anos atrás quando ele foi lançado, mas meu namorado nunca tinha assistido, então a gente assistiu esse juntos para depois poder assistir o segundo. Então eu já conhecia, na verdade, essa história, mas mesmo assim foi legal reassistir porque tinha vários detalhes que eu não lembrava mais. Esse filme, então, ele vai contar a história da Malévola, que é a vilã, né, dos filmes da Bela Adormecida. Esse eu acho que foi um dos primeiros live actions que a Disney fez e tal. Ele é com a Angelina Jolie, ela que interpreta a Malévola. E esse filme, então, ao invés de contar a história da Bela Adormecida, aquela história que a gente conhece desde sempre, ele vai contar a história do ponto de vista da Malévola. E aí a gente vê por um outro viés completamente diferente. Então, a história é a mesma, digamos assim, mas a gente entende o lado da Malévola, a gente vê o que aconteceu com ela, então dá uma dimensão diferente para essa vilã que, na verdade, você já começa a se questionar se ela é tão vilã assim. Esse filme é muito bom, ele tem efeitos especiais muito bons, a atuação da Angelina Jolie é muito boa também. É um filme assim que a história vai te conquistando aos poucos e cada vez mais você consegue entender o que a Malévola estava sentindo em cada um dos momentos. Então é um filme muito legal, eu recomendo muito se vocês nunca assistiram. A minha nota para ele obviamente vai ser uhul! E aí vamos para a continuação então, que é Maleficent, Mistress of Evil, ou então Malévola, Dona do Mal em português. Então esse filme vai se passar 5 anos depois do primeiro, então já faz 5 anos que a Aurora despertou do sono profundo. Ela é rainha dos Moors atualmente e ela é pedida em casamento pelo príncipe Philip. E aí ela aceita o pedido e tal, e ela e a Malévola vão pro castelo do príncipe para conhecer os pais do príncipe, já que eles vão se casar em alguns dias e tal. O jantar entre eles deveria ser de celebração entre os reinos, mas os interesses da mãe do príncipe Philip vêm à tona quando é criado um atrito com Malévola e os demais seres mágicos. Acho que esse é um bom resumo para não entregar muito da história, eu não quero dar spoilers sem querer. Eu gostei da história que criaram, eu gostei da atuação dos personagens, da maioria deles. Achei que os efeitos especiais, os cenários, os figurinos são muito bonitos, como sempre, é tudo bem feitinho, são coisas incríveis, assim, aquela coisa que dá gosto de assistir, sabe? O que eu posso dizer é que eu acho assim, o primeiro filme, a história é mais ou menos já como a gente conhece. Claro que a gente vai ter um viés da Malévola e tem o bônus que é a interpretação incrível da Angelina Jolie, mas a gente já tem uma ideia do que vai acontecer no filme, porque enfim, é a história da Bela Adormecida, né? Esse 2 eu achei que me surpreendeu muito, porque eu realmente não sabia o que esperar, porque a gente não conhece essa segunda parte, digamos assim, da história, né? Deu pra conhecer mais do passado da Malévola, deu pra ter mais intrigas e coisas assim. Eu acho que foi um filme que teve ainda mais ação, eu diria. O primeiro foi mais introdutório, então esse aqui eu acho que as coisas aconteceram mais, sabe, assim, se desenrolaram mais rápido, mas isso não é num sentido ruim, entende? O primeiro filme ele era mais introdutório, enquanto que esse aqui eu acho que já tinha assim um ritmo um pouco mais acelerado, sabe? Porque não tinha que ficar introduzindo tudo e tal. Então eu gostei, eu achei que esse filme é ainda mais legal do que o primeiro, na minha opinião, ao menos eu gostei ainda mais desse. Não é a opinião de muitas pessoas da crítica, mas enfim, é o que eu acho. E a minha nota pra ele vai ser uhul! O terceiro filme que eu assisti esse mês foi Scooby, ou Scooby o Filme, que é um desenho de animação sobre o Scooby-Doo. Esse filme conta a história do Salsicha e do Scooby, de quando eles se conheceram, de quando eles conheceram a Velma, o Fred e a Daphne, e de como eles montaram a empresa de mistérios e tal. Então ele é um filme de introdução, e aí depois que passam alguns anos, surge uma história com um vilão, aquela coisa tradicional Scooby-Doo, né? Então tem um vilão e daí eles são raptados e daí os outros têm que tentar achar e não sei o que. É uma história muito legal. Eu achei assim que a animação, o estilo de animação é bem diferente das animações de Scooby-Doo, do desenho mesmo, então achei um pouco mais realista, um pouco mais legal.
A história é muito fofa, aparecem vários personagens conhecidos do universo de Hanna-Barbera, que eu nem imaginava que apareceriam nesse filme, eu achei isso muito legal. É um filme bem gostosinho, ele é cheio de ação, é aquele clássico Scooby-Doo, né? Eu acho que não tem muito o que descrever. Se você já assistiu algum episódio do Scooby-Doo, é nesse estilo, sabe? Achei a história bem legal, cheia de aventuras, e a minha nota pra ela vai ser uhul! O quarto filme do mês foi Free State of Jones, ou Um Estado de Liberdade em português. Durante a Guerra Civil Americana, o fazendeiro Newton Knight forma um grupo de rebeldes contra a Confederação. Esse filme é baseado numa história real, tá? O Knight, então, ele é contrário à escravidão, mas também à secessão. Assim, reunindo pobres fazendeiros e escravos fugitivos, o pequeno condado de Jones rompe com o grupo majoritário e forma um pequeno estado livre. O que eu posso falar desse filme? Ele tem a história bem parada, é aquele tipo de filme assim que pode dar sono, porque realmente é bem lento e tal, paradão, mas é muito, muito, muito boa essa história. Então assim, eu não peguei no sono porque eu achei o filme muito bom mesmo. As atuações do filme são maravilhosas, tem o Matthew McConaughey, tem vários atores conhecidos e atores muito bons, assim, fica aquela coisa incrível, tem uma química entre todos eles, sabe? E eu acho que o fato de ser uma história real, baseada em uma história real, deixa tudo muito louco, assim, sabe? É um filme, assim, que mostra muito, assim, a realidade que essas pessoas viveram naquela época, sabe? Então é uma coisa assim triste, sabe? É uma coisa assim absurda pensar que, enfim, é um filme muito bom, eu recomendo muito, principalmente para quem gosta de filmes assim históricos e tal, é realmente muito bom mesmo. Desafio vocês a contar quantas vezes eu falei que esse filme era muito bom. Mas é isso. A minha nota pra ele vai ser uhul! Quinto filme do mês foi Bloodshot. E eu acho que ele não tem outro nome em português, acho que é isso mesmo. Esse filme vai contar a história de um soldado que foi morto e aí ele recebeu o poder da regeneração. Ele foi ressuscitado e aprimorado num laboratório lá e aí ele virou meio que imune a morrer. E aí ele começa a usar esses poderes dele pra ir atrás das pessoas que mataram a esposa dele. Porque quando ele morreu, ele foi morto junto com a esposa dele. Então ele começa a ir atrás por vingança. Então, quando eu li a sinopse desse filme, eu achei que ele podia ser um bom filme de ação, sabe? Eu achava que ia ser bastante aquela coisa de ação, briga, luta, etc e tal. Só que eu acho assim que o filme acabou deixando muito a desejar. Eu não consegui me envolver assim com a história, nem com os personagens. Algumas coisas pareciam fáceis demais, sabe? Foram resolvidas muito facilmente. Sei lá, assim, eu diria, é um filme legal, sabe? Mas não é aquele tipo de filme que eu diria assistam, você precisa assistir, sabe? Não, ele é legalzinho, assim, se você gosta de filme de ação e tal, não tem nada pra assistir, quiser assistir esse, vai fundo, sabe? Mas não espere grandes coisas, porque esse é um filme ok. Penúltimo filme do mês foi American Son. Esse filme vai contar a história da mãe e do pai de um menino, na verdade não um menino, né? Ele era um adolescente, o Jamal, e certa noite ele saiu com os amigos e ele não voltou mais pra casa. E aí o filme todo se passa dentro da delegacia de polícia com a mãe e o pai dele esperando pra alguém saber alguma informação e ficam discutindo com a polícia, porque a polícia não quer falar nada, eles estão sabendo de coisas e eles não contam e tal, eles estão mega preocupados. E ao mesmo tempo os pais deles são separados. E aí rola também assim algumas discussões entre eles, assim, sabe? Porque, enfim, os dois estão preocupados com o filho, então eles ficam meio que apontando o dedo um pro outro, sabe? Ah, importante é dizer, o Jamal é um adolescente negro, a mãe dele também é negra, mas o pai é branco. Então aqui no resumo até diz, né, que os pais eles precisam enfrentar o preconceito de raça, gênero e classe dos procedimentos policiais padrão durante a busca pelo paradeiro do filho deles. E é bem isso, assim, tem muita coisa, assim, porque o filho deles era negro e ele estava sumido, então era normal esperar que isso acontecesse, porque, enfim, né, provavelmente ele era um bandido.
Então é mais ou menos esse tipo de presunção por parte da polícia, sabe? Eu achei assim que os diálogos desse filme são muito bons, tem muita coisa assim reflexiva e tal. As atuações são muito boas, eu acho que principalmente os diálogos e a atuação é que te prendem nesse filme, porque o filme todo passa dentro de uma delegacia de polícia, então não tem nada muito interessante pra ficar olhando, sabe? Mas apesar desse ser um filme assim que eu achei muito bom, ele acaba sendo muito cansativo, porque como eu disse pra vocês, é sempre no mesmo lugar, não tem nada de diferente. E eles ficam brigando praticamente o tempo inteiro. Então, assim, acaba se tornando algo um pouco enjoativo, um pouco cansativo. Eu descobri que esse filme, na verdade, é uma peça da Broadway. E aí, basicamente, transformaram em filme. Então, eu acredito que seja por isso que tem tão poucos atores e só um cenário. Porque é uma peça da Broadway, né? Não dá pra ficar fazendo um monte de coisa. Então, eu confesso que isso eu achei muito interessante. Isso me fez ver o filme com outros olhos, mas se vocês forem assistir, vocês têm que ter isso em mente, assim, que é um filme cansativo. Resumindo, eu achei esse filme ok. E por último, mas não menos importante, na verdade esse aqui foi o meu filme favorito do mês, é Dan in Real Life, ou então Eu, Meu Irmão e Nossa Namorada. Então esse filme vai contar a história do Dan, ele é um pai viúvo de 3 meninas. Eles certo dia vão pra casa dos pais dele. Pelo que eu entendi, tem uma determinada época do ano que toda a família vai lá e se junta na casa de praia dos pais. E aí dá pra imaginar, né? Tem tio, tia, sobrinho, primo, todo mundo misturado numa casinha só. E aí quando ele vai para essas férias, ele acaba conhecendo certo dia numa livraria uma mulher. E ele meio que se encanta por ela, eles tomam um café juntos, conversam e tal, e beleza, ele pega o número de telefone dela, mas ela diz pra ele que ela na verdade já tá envolvida com outro cara, então ela não quer nada, tipo assim, ela não quer nada a não ser uma amizade. Até aí tudo bem, né? Ele vai pra casa e tal, e aí no dia seguinte ele descobre que a mulher pela qual ele se apaixonou é na verdade a namorada, a nova namorada do irmão dele. E aí ela fica lá também na casa, né? E eles começam a ter que conviver todo mundo junto. Ninguém sabe que eles dois se conhecem, mas os dois têm uma química, sabe? Então começa a acontecer um monte de confusão por conta disso, obviamente. Eu achei assim que é um filme muito gostoso de assistir. Fazia muito tempo que eu não assistia um filme assim leve e gostoso, sabe? Ele é uma comédia barra drama, tem também romance. E eu acho assim que é um filme que é fácil de se envolver com os personagens, é fácil de se envolver com a história. É realmente um filme muito, muito gostosinho de assistir. Pra quem gosta desse estilo, recomendo muito. E esse obviamente vai ser um filme uhul! Então é isso, gente. Esses foram os filmes que eu assisti no mês de julho. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aqui embaixo quais filmes vocês assistiram nesse mês e se vocês já assistiram algum desses que eu recomendei aqui hoje. Também não esqueçam de deixar um like aqui no cantinho do vídeo, de se inscreverem no canal se vocês ainda não são inscritos. Um beijo e até a próxima!